Oi gente, eu sou a Giovana Ribeiro do Primeiro Conte e eu vim falar para vocês um pouco sobre a história da Nova Zelândia. Para falar melhor, eu dividi a história em 3 tópicos. O primeiro é o povoamento. Os primeiros povos que foram para a Nova Zelândia foram os polinésios. Eles foram do Oceano Pacífico e chegaram lá por volta de 1200 a 1300. Esses povos, ao se instalarem na Nova Zelândia, eles desenvolveram a sua própria cultura, a qual passou a ser chamada de Maori, que coincidentemente é o mesmo nome deles. Nesses Maoris tiveram um grupo em específico que migraram para as Ilhas Catã. E lá eles desenvolveram a sua própria cultura, que se chamou Moriori. E por volta de 1830, 1862, os Maori invadiram essa ilha e escravizaram todos os outros povos. E sobre como esse povo chegou na Nova Zelândia existem inúmeras lendas, mas a mais famosa é a do pescador Rangatira Kupi, que Rangatira seria como se fosse um chefe. Esse chefe, Kupi, ele estava navegando com a sua tripulação, seus acompanhantes, pelo Pacífico, e veio um povo que começou a comer todas as iscas dele. Nisso, ele deduziu que seria de um outro chefe, e aí começou a busca dele para querer matar esse povo. E nessa busca, ele encontrou as ilhas da Nova Zelândia. E aí acontece toda a história do povoamento que eu já disse anteriormente. O segundo tópico é sobre a colonização europeia. O primeiro europeu a pisar nas ilhas da Nova Zelândia foi Abel Tasman. Ele era holandês e foi com um grupo de pesquisa para saber quem vivia ali, como que era e tudo mais. Porém, eles não tiveram uma boa relação com os Maori, o que acabou gerando uma confusão enorme, e nessa confusão, 4 dos homens de Abel acabaram morrendo. Houve também uma segunda expedição. Essa não foi proposital, foi meio que um achado, que foi organizada por James Cook. Ele não chegou a entrar na ilha assim de fato, como Abel. Porém, ele anotou tudo o que ele via, pois ele foi navegando ao redor da ilha e nisso ele foi anotando sobre os Maoris e colhendo o que ele conseguia sobre a fauna e a flora. Algum tempo depois, Cook voltou na ilha. Essa segunda volta dele foi por volta de 1775. E depois de novo em 1777. E com isso ele foi incentivando outras pessoas a irem, a conhecerem e tudo mais. E para finalizar esse tópico de colonização europeia, no ano de 1840 foi assinado um tratado de Waitangi, que consistia basicamente em instalar a tirania britânica na Nova Zelândia. E foi um acordo feito, um tratado feito, entre os chefes maoris e o Reino Unido. E em 1860 começou a ocupação da ilha. E foi aí que os maiores conflitos começaram a serem gerados, onde inúmeros nativos morreram, não só por conta das guerras, mas também por conta de doenças que os europeus acabavam levando. Características gerais da Nova Zelândia. Ela é composta por 2.000 ilhas principais e numerosas pequenas ilhas. A Ilha do Sul é a maior. Ela é dividida pelos Alpes do Sul. O maior pico é o Monte Cook, que tem a sua altura aproximadamente 3.754 metros. Há outros 18 picos com mais de 3.000 metros de altitude. Essa ilha está cercada por vulcões. A Ilha do Norte, segunda maior ilha,
mais populosa, pois é a maior propícia à habitação. A maior montanha é a Hauptruhe, ela possui uma altura aproximada de 2.797 metros de altitude, que é um vulcão ativo. A área total da Nova Zelândia é de 270.986 quilômetros quadrados. O clima predominante nesse país é o clima temperado oceânico, ameno com pouca mudança de clima. Idiomas oficiais são inglês e maori. A Nova Zelândia é a massa de terra mais isolada do planeta, sendo seus vizinhos mais próximos a Austrália, a Nova Caledônia, Fiji e Tonga. Por conta do isolamento, a Nova Zelândia apresenta um ecossistema único, com grande presença de aves como o kiwi, uma ave nativa que é o símbolo do país. Até a colonização do país, a existência de mamíferos terrestres era quase nula, sendo a maior parte dos mamíferos os morcegos. O continente em que habita esse país é o continente australiano. O país apresenta grande política de bem-estar, trazendo grandes taxas de vida da população e sendo uma das maiores do planeta, com a expectativa de vida de 80 anos. A Nova Zelândia possui algumas áreas de águas termais com fornecimento de energia geotérmica. Localizada na ilha norte da Nova Zelândia, a 230 km de Auckland, a cidade de Rotorua, com seu apelido de Cidade do Enxofre, é abundante em poços de lama, geysers e águas termais, e é o principal ponto turístico geotermal do país. Seus poços aquecidos são famosos pelos benefícios à saúde, por isso recebeu o nome Cureland, ou seja, Terra da Cura. Eu vim falar sobre as áreas litorâneas da Nova Zelândia. Com mais de 15 mil quilômetros de território litorâneo, está dividido em 3 tipos de praias diferentes. No extremo norte e na parte leste da ilha norte, tem longas praias de areia. Já na parte oeste, possui areias pretas, ricas em ferro. Já na ilha sul, é mais deserto, exceto pelo norte, que as praias são iguais às da ilha norte. Cadeias montanhosas e as terras férteis. Grande parte das ilhas é constituído por montanhas, sendo cerca de 1/5 na ilha norte e 2/3 na ilha sul, e essas montanhas são geradas pela colisão entre as placas australianas e a do Pacífico. Durante milhões de anos, depósitos aluviais formam a vasta região de Canterbury Plains na ilha sul e em várias áreas menores na ilha norte. Essas terras, por sua composição, são algumas das terras mais férteis da Nova Zelândia. Economia geral. A carne bovina é o principal mercado do país. O produto é exportado para diversos lugares, incluindo Estados Unidos, China e Canadá, além do abastecimento local. Existem algumas espécies de ovinos que produzem uma lã fina que é tosada e comercializada no país, e outras regiões que contribuem para a movimentação da economia. O turismo, além de diversos pontos turísticos, a Nova Zelândia conta com um povo muito hospitaleiro e uma ótima infraestrutura para receber pessoas, além de enorme qualidade das escolas que atraem estudantes do mundo inteiro. O comércio são vendidos em grandes escalas os lácteos, frutas, madeira, papel, veículos e máquinas, além de produtos agrícolas, que é a maior parte da exportação do país. Os principais parceiros são a Austrália, China, o Japão e os Estados Unidos, além de livre comércio com outros países. Atualidades. Nesse tempo de pandemia, a maioria dos países sofreram muito com centenas a milhares de mortes, mas isso não foi uma realidade dentro da Nova Zelândia. O pequeno país da Oceania apresenta um total de 24 mortes, dentro de 1.788 infectados. Durante certos meses, a doença chegou até mesmo a ser considerada erradicada no país, mas voltou com alguns poucos casos depois.
Pode-se achar que isso ocorreu pelo tamanho do país e sua densidade geográfica. Porém, Amazonas, que é maior e possui uma densidade geográfica muito mais baixa que a Nova Zelândia tem 18,3 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o Amazonas tem 2,23 por quilômetro quadrado, teve 3.862 óbitos. Esses números discrepantes mostram como as medidas de proteção foram decisivas no combate contra o coronavírus na Nova Zelândia. Quais foram as atitudes tomadas? O país tomou a medida de lockdown, fechando-o todo já no primeiro caso. Uma parte importante da gestão da crise foi a proatividade do governo em ir atrás dos casos, e não esperar que eles chegassem até o hospital. E em nenhum desses esforços seria possível se a Nova Zelândia não tivesse engajada em testar sua população contra a Covid-19, o que permitiu estender a doença e tomar ações pontuais e eficazes, onde a densidade geográfica contribui na ajuda do controle e do combate, sem tirar o mérito do governo. A bandeira é o maior símbolo de um país, podendo sofrer alterações de acordo com mudanças políticas desse mesmo país. E não é diferente com a Nova Zelândia. Vários modelos de bandeira já foram estipuladas, mas a que hoje nós conhecemos foi implementada em 1902, trazendo o brasão do Reino Unido e que foi mantida mesmo após a independência do país em 1931. O modelo que hoje é reconhecido mundialmente traz o fundo em azul marinho, o brasão do Reino Unido no canto superior esquerdo, além da constelação do Cruzeiro do Sul, demonstrando a localização do país em relação ao Oceano Pacífico. Mas além de trazer história baseada nas suas particularidades e nos seus desenhos, também traz polêmicas, principalmente por ser extremamente semelhante ao seu país vizinho, a Austrália. As bandeiras são tão iguais que foram muito confundidas em vários campeonatos mundiais, onde até mesmo dá para se lembrar de onde a australiana recebeu a medalha de ouro, mas em vez de ser hasteada a bandeira de seu país, foi hasteada a bandeira da Nova Zelândia, de tão fácil que é de se confundir. Houve até mesmo um referendo em 2016 com a ideia de mudar essa bandeira, mas não foi possível, já que mais da metade da população quis que fosse mantida antiga e que a Austrália que alterasse, já que a da Nova Zelândia foi lançada primeiro e, portanto, seria a Austrália que teria copiado. Mas já puxando a ideia dos feriados e das comemorações para quem tem tanta curiosidade ou quer ir viver no país, é muito bom lembrar que existe até mesmo o Queen's Day, que é o Dia da Rainha, que seria um feriado em comemoração ao aniversário da rainha, que não é propriamente no mesmo dia, mas que ocorre, deixando todo o país colorido com as cores do brasão do Reino Unido, que seria o branco, o vermelho e o azul. Além também de que há uma particularidade muito diferente do nosso país, o Brasil, onde os feriados que são no fim de semana e nas sextas-feiras são prorrogadas para segundas-feiras, já que são mais para um descanso da família e não propriamente um feriado cristão, além dos aniversários das cidades que são muito comemorados com festividades de longos dias. A cultura da Nova Zelândia é repleta de lendas e histórias muito ricas, que giram principalmente em torno da criação do mundo, que atribuem a Papa e Rangi. Papa é a Mãe Terra, Rangi é o Pai Céu. Mas apesar deles terem criado o mundo, o principal personagem dessa cultura, dessas lendas, dessas histórias, se chama Maui, o mesmo Maui de Moana. Ou seja, o Maui do filme Moana foi inspirado no Maui das lendas da Nova Zelândia. Maui é um semideus que tem a capacidade de se transformar em diversos animais, além de ser muito inteligente e forte. Atribui a ele o surgimento da Nova Zelândia. Ou seja, Maui literalmente pescou a Nova Zelândia como se fosse um grande peixe. Já a culinária da Nova Zelândia tem um café da manhã muito rico, composto por torrada com manteiga, geleia ou marmite, que é um patê preto bem amargo, ovos, bacon ou hash brown, que é um tipo de batata rust, já tomate assado, café ou chá. Também tem comidas típicas que destacam-se petiscos como larvas de ruhu e olhos de peixe, mas também carne de porco, veado e pequenos peixinhos. Um dos pratos da cultura maori mais famoso da Nova Zelândia se chama rangi. Ele é composto por carne, frango e legumes que são assados debaixo da terra. Começando pela religião. Primeiramente, não existe religião oficial no país, mas sim uma que é predominante, que é o cristianismo. Durante os tempos de colonização, diversos maoris acabaram se convertendo, seguindo com essa fé até os dias de hoje. Porém, com o passar dos tempos, essa crença está perdendo um pouquinho de força,
E o que está ganhando bastante destaque é o número de pessoas que se declaram sem nenhuma religião. E provavelmente esse número só tende a crescer. As outras religiões estão em escala muito menor que essas duas. Por exemplo, o islamismo, que ganhou infelizmente muito destaque ano passado devido ao massacre às mesquitas de Christchurch. Ele representa somente 1% da população, sendo que se trata mais dos imigrantes. E agora um pouquinho sobre o cinema. Bom, a indústria cinematográfica de lá não é tão grande assim, então os filmes não são tão conhecidos. Os que acabam sendo mais famosos são aqueles que foram gravados lá. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, O Hobbit e As Crônicas de Nárnia. Bom, o primeiro filme a ser exibido por lá foi em 1896, em Auckland. E depois de 15 anos foi exibido o primeiro filme em cores. E o primeiro longa data de 1914, comecinho ali de Primeira Guerra Mundial. Não se sabe muito sobre ele, porque as cópias todas acabaram se perdendo. O que se sabe são duas coisas. Uma é que teve uma grande aceitação do público e a outra é que era baseado numa lenda local de mesmo nome. Então o que se sabe era que se tratava da história de um amor proibido maori. O inglês é utilizado como idioma principal na Nova Zelândia e 96% da população de lá fala inglês, tanto como língua principal como segunda língua. Porém, a primeira a ser oficializada em 1987 foi a língua Maori, do povo indígena Maori. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram desmotivados a utilizar e o inglês tomou conta. Tanto que nos documentos de lá são todos redigidos no inglês. E a segunda língua a ser oficializada foi em 2006 que ocorreu, que é a New Zealand Sign Language, que é a língua oficial utilizada pela comunidade surda na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país que possui uma cultura muito rica e sofre forte influência britânica. Os principais costumes deles são estes. A mão inglesa, por exemplo, nós estamos acostumados a dirigir pelo lado direito da estrada, enquanto eles estão acostumados a dirigir pelo lado esquerdo. O Hong é nada mais nada menos do que um costume maori que a população da Nova Zelândia também utiliza, em que eles são acostumados quando eles vão se cumprimentar, eles encostam as testas e os narizes, que significa o conhecimento das almas. O terreu maori é a língua nativa de quem mora no país e a caparraca é um costume maori em que é uma performance de dança em grupo em que eles fazem com o objetivo de demonstrar força e honra e é feito até os dias atuais. Oi gente, hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre as manifestações artísticas da Nova Zelândia. Lá é muito comum a gente ver artes visuais e artes plásticas, porque são originárias de lá. Essas artes sofrem e sofreram muita influência dos povos maoris, de imigrantes e também de países europeus. E começou a ganhar um maior reconhecimento nas primeiras décadas do século XX. Indo um pouco agora para a literatura, o primeiro livro foi escrito em 1830 e os autores daquela época procuravam falar muito sobre terra, sobre o isolamento geográfico que eles viviam e também sobre o nascimento de uma nova identidade nacional. E hoje em dia eles procuram falar mais e explorar mais temas sobre cultura e comércio nacional. Indo para o teatro, no começo das ocupações da Nova Zelândia foram também muitos atores e atrizes, amadores é claro, mas eles trabalhavam junto a pequenas empresas fazendo apresentações para auxiliar instituições de caridade. E por volta de 1880, com a instalação dos regimes britânicos, foram construídos novos teatros para as tropas militares. E esses militares participavam também das apresentações. Depois, com uns 20 anos entre uma guerra e outra, foi acompanhado o surgimento de novos teatros. E surgiram também empresas que faziam obras chamadas pantomimas, ou seja,
São apresentações por gestos. Você não fala na apresentação como numa peça de teatro normal. É apenas gestos, como se fosse uma dança. Indo para a música, antes dos europeus, eles tinham meio que um estilo próprio de música, que era a dos povos maoris. Porém, com a chegada dos europeus, eles levaram as bandas e os corais. E mais para perto da atualidade, surgiram as faixas de turbulação, ou seja, são um conjunto musical onde tem os gaiteiros e os tambores. Falando um pouco da dança agora, a dança típica de lá se chama haka e é uma dança típica dos maoris, que foram os primeiros povos a chegarem lá. Era basicamente usada para preparar física e mentalmente os guerreiros para as batalhas. E a dança é um misto de batidas com os pés no chão e também tapas nos peitos, nos braços e nas pernas. E também de fortes expressões faciais. Hoje em dia, ela é usada ainda, só que mais em comemorações, em eventos muito especiais e também em campos de jogos, de esportes, para desafiar o outro oponente. Falando agora um pouco sobre pintura, os povos maoris, que eram os inicialmente moradores da ilha, não tinham muito apego a pinturas. Quem levou muito esse conceito de pintar, de cores e de tintas foram os europeus. E foi por volta do século XIX, mais ou menos. E entre os pintores mais famosos, podemos citar o Bill Raymond, John Woodcock, Derry George, Krishna Bush, Jason Grady e Judy Mailey. Desculpa a pronúncia, gente. E para finalizar a apresentação, eu queria comentar um pouco sobre a arquitetura de lá, que segue basicamente os padrões europeus, afinal, né, foram colonizados por eles, que são aquelas casas de tijolinhos com um telhado mais na diagonal. E também tem um ponto muito interessante da arquitetura da Nova Zelândia, que é a Catedral do Papelão. Ela foi montada por um arquiteto chinês chamado Shigeru Ban e ele é especialista nisso. Ele trabalha muito com papelão, que ele acaba reforçando um pouco mais o papelão, que no caso da catedral acaba durando uns 50 anos. Essa catedral foi inicialmente destruída por conta de um furacão que teve em 2011 por lá. E em busca de uma solução rápida e que durasse, eles chamaram o Shigeru e acabaram montando essa capela de papelão, onde os vitrais dela foram feitos com restos e pedaços da original. Foi isso, gente. Muito obrigada. Bom, galera, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre as principais características e algumas curiosidades da Nova Zelândia também. Começando pela economia, né, cara? A Nova Zelândia ocupa o 4º lugar na lista dos 10 países com o maior salário mínimo do mundo, ficando atrás somente de Luxemburgo, da Austrália e da França. A moeda que predomina por lá é o dólar neozelandês. Ele é um N com Z e um cifrão. Deve estar aparecendo uma imagem por aqui. Convertendo ao real brasileiro, ele vale 3,55. O salário mínimo esse ano, ele sofreu um adicional de 6,8% comparado ao ano passado. Corresponde agora a 18,90 dólares neozelandeses por hora, o que vai equivaler a R$ 67 brasileiros. Diferente dos rumores, a maioria das pessoas achava que esse ano, essa alteração, esse aumento no salário mínimo estava previsto para abril. A maioria das pessoas achou que isso não ia acontecer por causa da pandemia que começou. Só que diferente disso, o governo ele tomou essa medida justamente para que todos os moradores da Nova Zelândia pudessem enfrentar esse tempo de quarentena com a maior qualidade de vida possível, né? Lá na Nova Zelândia existe um sistema chamado Before Tax and After Tax,
que significa literalmente antes e depois da taxa. Esse termo trata-se de um valor descontado do salário de todos os trabalhadores por lá. É tipo um imposto de renda. E dessa maneira, todos os valores que eu citei anteriormente, eles vão sofrer uma pequena queda aí devido a esse regulamento, para o pessoal não ter que se preocupar muito com pagar a taxa. Aí vai ter uma imagem aqui para vocês do ranking de índice e felicidade das pessoas por lá. Eu vou trazer agora para vocês um pouquinho sobre as curiosidades de lá. A maioria da população na Nova Zelândia é de ascendência europeia, sendo 67% aí mais ou menos, grande parte britânica, enquanto os outros, os nativos, são seus descendentes de lá mesmo, são minoria, cerca aí de 14%, e o restante são animais, cara. Lá existem 3 idiomas oficiais, a língua dos sinais, que aqui chamamos de Libras, mas lá tem um outro nome, o inglês, né, já que grande parte de lá é britânica, e o Maori, que é a língua dos descendentes nativos de lá mesmo. E a Nova Zelândia, ela é um berço de belezas naturais, cara. Isso atrai muitos turistas para lá. Pessoas do mundo inteiro vão, apaixonadas por beleza natural, sempre visitou lá. Todo mundo que é apaixonado por uma beleza natural tem que visitar esse lugar, cara. Isso não, eles atraem também muitos diretores de filmes famosos em busca de cenários para os filmes deles. Filmes como O Senhor dos Anéis, ou X-Men Origins, Wolverine, ou até mesmo As Crônicas de Nárnia foram gravadas lá. A imagem de algum desses 3 filmes vai aparecer aqui para vocês agora. A Nova Zelândia é um país dividido em 2 grandes ilhas principais, a do norte e a do sul. Em uma delas fica o Blue Lake, que traduzindo literalmente significa Lagoa Azul. Ela é considerada o lago de água doce mais lindo do mundo, mais transparente assim. Se você olhar diretamente para baixo dele, você vai conseguir ver a 80 metros de profundidade. A Nova Zelândia ela ganhou mais medalhas de ouro olímpicas per capita do que qualquer outro país, cara. Falando um pouquinho também da Sky Tower, é uma torre de comunicação e observação erguida na cidade de Auckland, lá na década de 1990. Tem 328 metros de altura, é a torre mais alta do hemisfério sul, cara. Eu vou trazer para vocês aqui também 3 pontos turísticos aqui, só para finalizar aqui, né? Começando pela 3, do menos para o mais famoso. Começando pela Milford Sound, foi descrita pelo Rudyard Kipling como a 8ª maravilha do mundo, e você aí achando que era sua namorada. Milford Sound foi esculpida por geleiras durante as eras glaciais, cara. É de tirar o fôlego em qualquer estação do ano. Ela é cheia de montanhas que os picos chegam a arranhar os céus, por assim dizer. E dessas montanhas caem cachoeiras, em cascatas, mano, que algumas chegam a ter mais de 1000 metros de altura. Quando chove em Milford Sound, que não é raro, por assim dizer, essas cachoeiras se multiplicam e tem um efeito magnífico. Aí a segunda, a Cathedral Cove. A Cathedral Cove, ela é uma gruta escavada na pedra que dá acesso a uma das mais belas praias da região. E por curiosidade assim, foi cenário dos filmes da série As Crônicas de Nárnia. Mas não se iluda achando que o lugar só se tornou famoso por causa disso, cara. Porque o lugar é lindo por si só. Se não fosse pelo filme, teria sido famoso de qualquer jeito. Falando de filme, o mais famoso da Nova Zelândia é o Hobbiton. Lembra que eu comentei que foi cenário de muitos filmes, incluindo O Senhor dos Anéis? Pois é, mano, o Hobbiton, a Vila dos Hobbits, foi gravada lá, cara. Aí deve estar aparecendo a imagem aqui pra vocês. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado e obrigado.